Bem, nós estamos voltando aqui o programa Avesso a Avesso, e quando a gente vai lá e volta, os bastidores aqui ficam uma efervescência, um burburinho, e eu fico até assim, o bispo está tendo contato com a gente pela primeira vez, Dom Roberto, o senhor não repara muito esse alvoroço que o pessoal faz aqui nos bastidores. Mas aí, o Dom Roberto, então o que causou essa celeuma, essa polêmica toda, foi exatamente o fisiologismo abordado pelo Dom Roberto. E o que o senhor tem a falar sobre isso para os cristãos, para as pessoas, para os cidadãos de Campos? Olha, o fisiologismo, ou prática fisiológica, ou ainda viés fisiológico, é quando a gente separa a política, que deve ser a arte e a ciência do bem comum, para ser apenas um instrumento de chegar ao poder e manter-se no poder. A física do poder. E para isso, vale tudo. Conchavos, mudança de partido, interesses mesquinhos, campanhas de gastança, milionárias, compra de votos. Extemporâneas, muitas vezes, então, e essa política faz muito mal. Aliás, não é política. E nós, não só aqui, neste município, no estado inteiro, no Brasil inteiro e em outros países, estamos nesse quadro porque existe algo que entrou, digamos, na cidadania, que é a assídia, o desgosto de participar da política, a apatia. E quando a gente se distancia da política, deixa espaço para o pior político, o picareta, aquele que quer simplesmente se apropriar do poder público, ou usá-lo como de uma forma patrimonialista, como tem vindo, lamentavelmente, com honradas exceções, que existem, como existem santos hoje, não é? Mas são mártires que estão muito isolados no mundo. E então nós gostaríamos, certo, e a igreja e todas as forças vivas devem, primeiro, ressignificar a política, e segundo, transformar ou passar de uma democracia meramente representativa para uma democracia participativa, uma democracia vital, que nos represente e transforme o cidadão em um cidadão gestor, fiscal, não apenas votante, mas aquele que está cobrando sempre e que está participando da coisa pública. Uma política mais republicana, se se quer. Perfeito. Dom Roberto, aproveitando esse gancho, o senhor está falando de política, mas eu queria voltar um pouco no tempo. Lá nos 20, 30 anos que o senhor falou que o senhor militou na política, mas política estudantil, como é que era a militância do senhor? Não, naquele tempo... O senhor como cidadão, como civil na época, naquele tempo nós, tanto na Argentina como no Brasil e no Uruguai, era o tempo da ditadura. Da ditadura militar. E a militância era se opor a isso. A militância era voltar à democracia. A militância era, de alguma forma, combater essa ideologia da segurança nacional que conspurcava contra todos os direitos, nos tirava os direitos humanos. Então, nesse aspecto, eu, como toda a juventude sadia daquela época, resistiu. E o senhor... De uma forma não violenta, claro. Vou especificar, não quero que me tomem agora como um revolucionário, das armas. Vou ser assim, pintado como um militante das Farc. Não, nada disso. Sempre usando, como disse muito bem Mahatma Gandhi, a força da verdade, da não violência, dos princípios. E a influência de Dom Pedro Casaldáliga, Dom Helder Câmara, Dom Luciano Mendes, que o senhor cita como pessoas que admira. Pessoas. Sim, porque foram pastores que foram profetas. Souberam justamente alimentar o seu rebanho, estimular o seu rebanho, e ao mesmo tempo dar ressonância à palavra de Deus no momento. Ser voz, muitas vezes, para os que não tinham voz ou não podiam falar. E a igreja cumpriu uma missão e teve muita credibilidade por isso. Ela ajudou a redemocratizar o país, mostrando que a igreja tem sim uma função pública, tem algo a dizer.
O senhor está vindo, né, recentemente de Niterói, né? Sim, Niterói. A cidade alegre, isso, sorriso. Eu gosto muito, eu tenho muita simpatia por Niterói. E lá o senhor conseguiu fazer algum tipo de mobilização nesse sentido, em termos políticos? Como foi a sua atuação lá? Olha, nós trabalhamos na CAMPEP, que é a Comissão Arquidiocesana para a Educação Política. Promovemos debates nas eleições, trabalhando a ficha limpa, trabalhando o voto consciente, apresentando aquelas lideranças novas, ao mesmo tempo colocando o que faz a CNBB, que não é o voto a cabresto, que não é um voto que ataca uns ou defende outros, mas coloca o perfil do candidato que serve às causas populares, aquele candidato que está comprometido com a causa pública. Então, trabalhamos essas cartilhas eleitorais da CNBB no sentido de conscientizar. Mas também, claro, outras campanhas, como, por exemplo, a paz, porque as grandes cidades estão vivendo hoje o grande problema da violência urbana. Fizemos caminhadas pela paz com as escolas de perdão e reconciliação. Fizemos o 2º Congresso Internacional das Espere em Niterói. Fizemos também a caminhada pela paz mundial, que deve ter passado por Campos também, declarando Niterói cidade da paz, cidade justamente a favor da vida. Então, todo esse diálogo com a sociedade civil. A última vez que eu fui na Câmara de Vereadores foi para refletir sobre o bullying, que é um tema, como você sabe muito bem, entrou assim na escola, na família, e também afeta muito a juventude. Crianças que estão, agora não mais, uma irmã matou a outra. De 13, matou de 15 anos, né? A questão do bullying, meu Dom Roberto, o grande foco do bullying se encontra nas escolas. Sim, nas escolas. Exatamente. Então, Niterói aprovou uma lei municipal, porque na verdade uma lei municipal só pode ser preventiva, mas tratando de conjugar forças da família, da educação, o Conselho Tutelar, o Poder Público também, para combater o bullying, porque, olha, está chegando a volumes inusitados. E o bullying é uma coisa muito grave, é bom que deixamos isso aqui bem claro, que é tão grave, porque ele compromete toda a formação, não é? Até do próprio caráter psicológico daquela criança, né? Daquele cidadão, daquele ser humano. Não é? Muitas vezes a gente escuta falar e ouve notícias de pessoas que se tornam psicopatas, como aquele foi em Realengo? Em Realengo, não é? Que tinha sofrido bullying. Tinha sofrido bullying. Ele entrou na escola, matou mais de 10 crianças, né? Foi. Sim, foram mais de 10 crianças, foram vítimas dele. Agora, ele era vítima de um sistema também. Né? Nada, nós estamos aqui de jeito nenhum, não justifica, a violência não justifica a violência, né? Porque a gente sabe que a violência gera violência, não é por aí, mas ele não teve uma assistência, da sociedade, não teve do poder talvez público, familiar, né, não teve familiar principalmente, nós acompanhamos na ocasião, né, as matérias em relação a esse fato ocorrido. Ele não teve, ele era um menino, ele era órfão, era filho de criação, havia sido abandonado, mas ele sofria bullying. Ninguém interpretou o pedido de ajuda dele. Justamente. Interpretou. Que muitas e muitas vezes ele deve ter feito, não é? Não pode ter sabido se expressar, mas que ele deve ter manifestado isso, né? As pessoas da escola, a direção da escola, né? Onde ele devia ter estudado, deveria ter observado isso, né? Deveria ter um assistente social, um acompanhamento, né? Em todas as crianças, principalmente na rede pública, né? O senhor, eu vejo nesse mundo moderno, eu vejo tanta violência, e aí o Robinho está citando aí alguns casos, a irmã matando a outra, pai matando filho matando mãe, e droga graçando de uma forma avassaladora. E como é que a igreja vê isso? Que fenômeno é esse? Isso está mais acentuado hoje? Eu diria
ausência de valores e de Deus, que é o valor supremo. A nossa educação, lamentavelmente, não passa valores, não passa atitudes, não constrói uma cultura de paz. Quando não se preenche o coração tem horror ao vazio. Então, ou fica desesperado e assume condutas violentas, porque fica vazio. Não há uma educação para a formação afetiva, para o amor. Sem amor, a pessoa não vive. E a escola é informação, e veja lá, ela não consegue realmente educar para a convivência, educar para o ser, educar para a transcendência. São dimensões fundamentais do ser humano. Então, estamos num mundo individualista, eu salve-se quem puder, e numa sociedade de consumo, o jovem das classes populares, a mídia diz que se ele não tem isso, não tem aquilo, ele é um pobre, é um Zé Ninguém, e para se afirmar, então, essa violência que primeiro é uma violência simbólica, porque a educação não forma para ser pessoa integral. Então há uma grande deficiência disso, uma grande deficiência de não ter Deus, fazer a experiência de Deus, de não respirar, porque a oração é a respiração da alma. Então, certamente, um homem fragmentado é um homem, digamos, que é programado pelos piores, muitas vezes pelos piores instintos. São o consumir, são usar das pessoas, são até violentar as pessoas. Eu outro dia estava lendo, Dom Roberto, uma matéria, eu não me lembro em termos percentuais, e dizendo que, segundo estatísticas do IBGE, estava havendo um decréscimo da Igreja Católica no país, estava de menos fiéis. Não sei se o senhor se está referindo a uma reportagem, um artigo da revista Isto É, que fala sobre isso, exatamente. Na verdade, as últimas estatísticas não mostram somente um decréscimo da Igreja Católica. Na verdade, o corte é mais complexo. Mostra as migrações e o fenômeno de porta giratória, que a pessoa, dentro o que se chama espiritualidade da globalização, quer soluções imediatistas e se desvincula das instituições. Isso não é só atribuível à Igreja Católica, mas também às igrejas históricas e também às igrejas evangélicas. De tal modo que, em certas igrejas neopentecostais, a permanência é 6 meses. Aí, existe uma estatística? Sim, há um trabalho muito interessante sobre esse fenômeno. Cartaxo Rolim, por exemplo, estuda a migração. Isso está ligado também às migrações internas. Houve uma urbanização, um inchaço das grandes cidades, das megacidades, e essas pessoas vão passando de igrejas quentes a igrejas mais, diríamos, equilibradas, entre aspas, vão passando de igreja em igreja. Há um abandono, claro, a pessoa lá, em uma cidade mais pequena, rural, estava na Igreja Católica. Hoje, por exemplo, Dom Roberto, nós não vamos nem entrar muito no mérito da questão para não polemizarmos muito a questão da religiosidade, da religião, mas a proliferação que nós assistimos de igrejas dissidentes das igrejas evangélicas com denominações, sim, fica até difícil. É que no Brasil é mais fácil abrir uma igreja que uma microempresa. Você é uma igreja, você abre uma semana. Uma microempresa, talvez um ano. Pequenas igrejas, grandes negócios. Depois disso, nós chegamos ao segundo bloco aqui, encerramos o segundo bloco, nós vamos ao intervalo. Eu queria saber, na volta, eu quero esquentar um pouquinho o debate aqui. Vamos esquentar. E tenho certeza que o senhor é uma pessoa aberta ao diálogo e aberta a qualquer pergunta, a qualquer conversa. Eu queria saber... Qualquer conversa não. No bom sentido, no bom sentido, é claro, né, Roberto? E aí eu queria saber a posição da igreja, e até vi que o senhor, que a gente manda um questionário,
E aí o senhor fala que uma coisa que deixa muito triste, uma das coisas que deixa muito triste é a questão da pedofilia. Sim, e a gente queria saber a sua opinião com relação a esse assunto, mas depois do intervalo.